Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula. A gente começou a falar na aula passada sobre poemas de cordel, né? A gente está nesse universo dos poemas, nos tipos de poemas, e hoje a gente vai falar de sonetos, que é o mais famoso dos tipos de poemas. Tem muita gente que confunde soneto com poema, acha que todo poema é soneto. Mas não é verdade. A gente já viu, né, o poema de cordel, agora a gente vai ver o soneto. E existem vários outros tipos de poemas que a gente ainda vai estudar ao longo aí da vida acadêmica de vocês. Eu falei na aula passada, né, o que é poema. Ele está diretamente ligado ao gênero literário lírico, que apesar de existirem poemas em outros gêneros, como a epopeia, por exemplo. A epopeia é outro tipo de poema, mas ele não é do gênero lírico, ela é do gênero épico. Possui como característica principal a estruturação do texto em verso. Todo poema precisa ser dividido em versos e estrofes. Está ligado à objetividade sintática e semântica. E a palavra pode ser lapidada, dissecada e subvertida, ou seja, você pode dar novos significados para as palavras, criar palavras. Tudo isso é permitido no poema. E a maioria deles está diretamente ligada ao eu lírico, que são sentimentos, pensamentos e opiniões do autor ou de um pseudônimo do mesmo. O que quer dizer isso? Quando um autor não quer ser reconhecido, ele usa um pseudônimo, mas o eu lírico está diretamente ligado a esse personagem, a essa persona que ele cria para poder escrever poemas. E a palavra poema deriva do grego poem, que significa fazer, criar e compor. Eu também falei para vocês na aula passada a diferença entre poema e poesia, que poema está ligado à estrutura e poesia está ligado ao conteúdo. Você consegue fazer poesia em qualquer gênero literário, você consegue fazer poesia até numa receita de bolo, por exemplo. Quando a mãe fala, eu fiz o almoço hoje com todo amor e carinho, ela fez uma poesia com as panelas. Mas poema não, poema precisa sempre estar ligado à estrutura, ou seja, todo poema é dividido em versos e estrofes. O poema é um tipo textual que apresenta delimitações, assim como todos os outros tipos textuais. Para ser poema, precisa de seguir algumas regras, e a principal delas é essa, né? De ser dividida em versos e estrofes. Já a poesia, que eu falei, está ligada ao conteúdo, ela pode ser em verso ou prosa, pode ser em qualquer texto, em qualquer tipo textual, em qualquer gênero textual. A poesia é um elemento da subjetividade, presente em diversas manifestações artísticas. A poesia está presente em todos os gêneros literários e na poesia não há limites para a criatividade. A gente só não pode fazer poesia dentro do gênero dissertativo, acho que eu falei isso para vocês também na semana passada. O gênero dissertativo ele não pode ser subvertido, ele não pode ser ligado à perspectiva da pessoa, aos sentimentos. É ligado à opinião, ele é mais objetivo, mais direto. Diferente do poema de cordel, que estava ligado ao conteúdo, o soneto está ligado à estrutura. O soneto, para ser soneto, precisa ter uma estrutura fixa. Qual que é a estrutura do soneto? Muita gente vai lembrar aí do soneto, que ele é dividido em 3 quartetos e 3 tercetos. Desculpa, 2 quartetos e 2 tercetos. Todo mundo lembra disso, mas isso não é verdade. Nem todo soneto é assim. O soneto, como eu já disse, é o mais famoso de todos os poemas, e ele possui uma estrutura fixa dividida em 14 versos. Existem divisões diferentes desses 14 versos, mas para ser soneto precisa ter 14 versos. Foi provavelmente criado pelo poeta humanista italiano Francesco Petrarca, e a palavra soneto, do italiano sonetto, significa pequeno som. Aí, como eu disse para vocês, existem tipos de sonetos. Soneto petrarquiano, também conhecido como soneto italiano, que foi o primeiro, o mais tradicional, o mais comum, o mais conhecido. É conhecido também como soneto regular ou soneto clássico. Ele é o mais comum de todos, formados por 2 quartetos e 2 tercetos. Esse é o mais comum, esse é o que todo mundo conhece. Mas o soneto também pode ser shakespeariano ou inglês. Ficou conhecido por esse nome porque foi criado pelo dramaturgo e poeta William Shakespeare, muito conhecido também. Esse tipo de poema ele é dividido em 3 quartetos e um dístico. Viu que continua tendo 14 versos? Então vamos lá, o petrarquiano. Tem 2 quartetos, 4 mais 4, 8. 2 tercetos, 3 mais 3, 6, 8 mais 6, 14.
O shakespeariano do mesmo jeito. São 3 quartetos, 4 mais 4 mais 4, 12. Com um dístico que sobrou, né, que são 2 versos, 14. Também existe o soneto monostrófico, que é aquele que tem uma única estrofe com 14 versos. Então são esses os 3 tipos de soneto, mas como vocês repararam, todos os 3 têm 14 versos. Deixei para vocês aqui no slide, no material de apoio, o exemplo do soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes, que foi escrito em 1960. Ele é um soneto petrarquiano, italiano, regular ou clássico. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, mais tarde me procure, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse é o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Ele é um soneto, como eu disse, um soneto clássico, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Tem várias rimas. Para ser soneto também precisa ter algumas classificações de rimas, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque não é regra, né? Às vezes a rima pode ser do primeiro com o terceiro, às vezes do primeiro com o segundo e do terceiro com o quarto, e assim sucessivamente. Existem algumas regras para serem sonetos, mas como não é fixo, né, o fixo são só os 14 versos, então a gente vai deixar essa discussão aí para o professor de gramática, né, quando vocês forem estudar métricas. Além do soneto, existem outros tipos de poemas. Como eu falei para vocês, os poemas que são classificados quanto ao conteúdo são a epopeia, tragédia, poema de cordel, madrigal, écloga, elegia, ode, sátira. Quanto à estrutura, soneto, acróstico, balada, rondó, rondel e sestina. E existem aqueles que estão ligados tanto ao conteúdo quanto à estrutura, que é o haikai e a trova. Além desses, ainda existem outros tipos de poemas menos conhecidos, com classificações não regulamentadas, né, na língua portuguesa, que é o acalanto, a barcarola, a canção ou cantiga, a cantata, o ditirambo, gazal ou gazel, glosa ou vilancete, noturno e a parlenda. A gente vai estudar na próxima aula a canção ou cantiga, que também é outro tipo de poema, ok? Que é o poema oral com acompanhamento musical. A gente vai falar dele na próxima aula. Também vou deixar para vocês lá no GR8 outros 3 exemplos. Barcos de Papel, de Guilherme de Almeida, que é um soneto petrarquiano. Soneto inglês número 1, de Manuel Bandeira, que é um soneto inglês. E soneto monostrófico sobre o amor, de Mário Quintana, que é um soneto monostrófico. Então, eu vou deixar os 3 lá para vocês no GR8. Leiam. Para hoje, só coloquem lá no portfólio o cabeçalho, o tema e o que vocês acharam da aula. Digam o que vocês fizeram, né? Que vocês assistiram vídeo aula, tem material de apoio, tem textos de exemplo, certo? E é isso, a aula de hoje não tem atividade. Até semana que vem, bons estudos para vocês.